Por que Madara nunca quis derrotar Hashirama? Pois é, mais uma vez estou mexendo em um vespeiro, mas eu sei que são esses tipos de vídeos que vocês gostam aqui no canal. Claro que para tal tema não é uma verdade absoluta. O que vou fazer aqui é analisar o personagem Madara a fundo, camada por camada, onde fazendo isso podemos chegar nessa interpretação. E claro que para um fanboy de um deles e para o hater de outro, esse vídeo não vai valer de nada, já que pessoas de tal calibre agem de maneira meio irracional, então não vão aproveitar do exercício mental, que para mim é bem divertido. Então se o tema chamou a sua atenção e você quer entender melhor sobre, vem comigo para mais um vídeo do Nação Anime. Madara sempre foi um bom lutador, além de muito poderoso, e como se já não bastasse, o lendário Tira não só gostava de lutar, como ele ainda se divertia lutando, e isso é facilmente perceptível no personagem, pois ele sempre fez questão de destacar o quão divertido era para ele ter que lutar. Logo em sua primeira aparição, Madara não perdeu tempo para fazer o que mais divertia ele. Com pouco tempo de conversa, onde ele precisava entender todo o contexto do que estava acontecendo, o Tira avançou para cima de um exército que estava em sua frente, derrubando diversos ninjas no caminho. Basicamente ele eliminou todos, trazendo 2 meteoros para o campo de batalha. Após isso, os 5 Kages surgem em sua frente, e ali se dá início a uma das batalhas mais lendárias do universo de Naruto, que para Madara não podia ser menos que isso para sua diversão. O Uchiha gostava de analisar seus adversários comparando seus movimentos com a dança. Podemos ver isso após Onoki acertá-lo com sua técnica, onde Madara afirma que Onoki dançava bem, mas não o suficiente, pois os passos de dança do Kage ainda eram bem curtos. Tal comparação da luta com a dança é novamente feita em sua batalha contra Gai, onde mais uma vez o Uchiha tinha um adversário de respeito. Ele presencia e prova dos golpes do Gai, e após isso ele pergunta se Gai conseguiria dançar mais. Isso tudo com uma expressão de felicidade. Apesar da luta e da dança necessitar de certos movimentos que podem ser aperfeiçoados, sua comparação não parava aí, pois Madara relacionava com a dança justamente pela diversão que a dança causa. Tanto que nesse mesmo momento onde ele pergunta se Gai conseguiria dançar mais, ele também afirma que estava se divertindo. Portanto, lutar para ele era como dançar, pois era divertido. Contra os Kages, por exemplo, após os Kages agirem em conjunto e destruírem assim os 25 clones de Susanoo, os próprios Kages afirmam que aquele era o real poder deles, e em respeito a isso, Madara decide mostrar o seu real poder também, que é quando surge o Susanoo perfeito. Entretanto, para a felicidade dos Kages e infelicidade do Uchiha, Itachi desfez o Edo Tensei, e o Susanoo do Madara é desfeito no processo. Como um bom Uchiha orgulhoso, Madara diz que todos que viram o Susanoo perfeito perderam sua vida, com exceção do Hashirama, é claro, então ele não usaria novamente. Mas podemos perceber que após isso, após a interrupção, a luta ficou entediante para o Uchiha. Como ele mesmo diz, o entretenimento dele havia sido interrompido. E após isso, os Kages, que já estavam cansados, foram derrotados. Quando Madara derrota os Kages e vai até onde Obito estava, ele chega em seu discípulo achando que o mesmo estava se divertindo. Portanto, é importante saber que Madara sempre se divertiu em batalhas. Ele sempre viu seus desafios como diversão. Ao entender que Madara se divertia lutando, podemos entender que essa diversão estava presente justamente no desafio, na dificuldade que a luta proporciona, o que para alguém tão poderoso como ele, que segundo ele só Hashirama poderia combatê-lo, poderia ser um problema e tanto, já que ele não ia encontrar essa diversão derrotando seus adversários facilmente, justamente por ser muito poderoso. Então, para corrigir isso, Madara adicionou em sua forma de batalha a justiça, atribuindo que seria justo para ele, para que assim essa diversão em meio ao desafio fosse gerada. Podemos ver isso tanto nos feitos e na sua forma de agir, como tal tema também é discutido entre os Kages e ele. A cena icônica do Madara perguntando se os Kages iriam querer os 25 clones com Susanoo ou não, nasceu da construção desse tema. A Kage Meiterumi diz que Madara não deveria achar injusto que era 5 contra 1, afinal ele era
era Uchiha Madara. E em resposta a isso, Madara diz que 5 contra 1 era na verdade um número perfeito para se divertir. E então ele cria os 25 clones de Susanoo, totalizando 5 Susanos para cada Kage. E ele afirma que acha que eles não iam achar injusto, afinal, eles eram 5 Kages. Fora essa justiça destacada em seus diálogos, podemos percebê-la facilmente em seus confrontos. Madara se freava, ele se impedia de usar o seu máximo para que ele pudesse ter essa diversão. Contra os Kages, por exemplo, de acordo com o próprio Madara, o Susanoo perfeito era o máximo de seu poder, mas ele só foi usar no final da batalha por respeito aos Kages após demonstrarem um bom ataque em conjunto. Na concepção do Madara, ele não podia usar o Susanoo perfeito se quisesse continuar se divertindo lutando, e podemos ver que após usar a técnica, toda sua diversão foi a ruína. Ele perdeu todo o interesse daquele confronto. Mas tá, até agora não teve nada do Hashirama. Onde entra o Hashirama nessa história? Primeiro de tudo, tínhamos que entender a importância da justiça para gerar o desafio que causa diversão no Madara. Então se lembre bem, justiça, diversão e desafio. Essa questão do Madara adicionar o que seria justo para ambos, para que assim ele tenha o desafio e então seja presenteado pela diversão, é bem explícita em sua batalha contra Gai Sensei. Esse confronto em específico, pois podemos ver ali um Madara bem mais alegre do que quando ele enfrentou os 5 Kages. E podemos ver que Madara, por reconhecer a técnica de Taijutsu do Gai e reconhecer o quão poderoso ele era, o Uchiha anunciou alegremente que ele seria seu adversário. Madara reconhecer que se tratava do 8º portão aberto está totalmente ligado ao seu anúncio, pois por saber que seu adversário era especialista em Taijutsu, Madara de primeira hesitou o uso de ninjutsu, aceitando os golpes do Gai. Madara evitou usar o limbo, o Susanoo, as técnicas gravitacionais, coisas que Gai não teria muito como evitar, pois o Uchiha estava disposto a se divertir com o Taijutsu do seu adversário. Então na visão do Madara, seria meio que injusto usar essas técnicas. A visão do justo para Madara estava em equilibrar a situação usando contra o seu adversário aquilo que ele tinha, ou não usando técnicas que o adversário não teria resposta, para que assim ele fosse recompensado por diversão, tendo um desafio à altura. Se Madara usasse o limbo, Gai não teria nenhuma chance, mas ao mesmo tempo não seria nada divertido para Madara. Madara até chega a mandar as Gudoudamas para cima do Gai, mas isso após ele concluir que no Taijutsu ele não teria nenhuma chance mesmo. Em diversas situações, Madara tinha técnicas que poderiam resolver as situações da forma mais rápida e simples, como usar o Susanoo perfeito no início contra os Kages e usar o limbo contra o Gai, mas para ele não seria nada divertido. E durante sua batalha contra Gai, Madara soltou uma frase interessante. Ele afirmou que desde Hashirama não tinha ninguém que havia feito ele se divertir tanto em batalha. Ou seja, o próprio Madara afirmou que se divertia lutando contra Hashirama, e ainda comparou o desafio que Gai lhe proporcionou com o desafio que Hashirama proporcionava, sendo que esse desafio do Gai só era possível se Madara evitasse usar algumas técnicas, e mesmo assim, Madara certamente comparou os dois desafios, o que de alguma forma dá a entender que Madara também evitava usar alguma coisa contra Hashirama, para que assim ele tivesse essa diversão. Madara aplicou seu senso de justiça em seus confrontos contra Hashirama? Para chegarmos nessa resposta, basta apenas usar o mangá de referência. Vimos que Hashirama derrotou Madara algumas vezes, mas é importante destacar uma coisa: na rivalidade Naruto vs Sasuke, um foi ficando mais poderoso que o outro com o passar do tempo, onde um superava o outro até que em um momento ambos alcançaram seus auges juntos, pois ganharam ao mesmo tempo o poder do Hagoromo. Mas o mesmo não aconteceu com Madara e Hashirama. Hashirama alcançou seu auge muito antes do Madara, onde Hashirama enfrentou Madara com o Sharingan, depois o Madara com o Mangekyo, e só depois Madara foi ter o Mangekyo Sharingan Eterno, sendo que em sua primeira batalha com o Mangekyo Sharingan Eterno, Madara foi praticamente sozinho enfrentar todos os Senjus, pois os Uchihas já estavam o abandonando, tanto que após sua derrota é possível ver Madara caído no chão, cercado por Senjus, onde tinha também Hashirama e Tobirama, além de também não ter sido mostrado como ele foi derrotado. Agora em sua batalha no Vale do Fim, Madara já havia alcançado seu auge vivo, e podemos perceber a diferença. Não só podemos perceber a diferença, como também o próprio Madara afirma que desde sua última batalha contra Hashirama, ele já havia mudado, seu nível era outro, e Hashirama
Hashirama, ao perceber, acaba usando sua técnica mais poderosa, a Shinsu Senju. Analisando esse último combate, até porque não ia fazer sentido analisar um combate anterior, onde Madara ainda não tinha alcançado seu máximo do Sharingan, podemos perceber algumas coisas interessantes. Primeiro, a Shinsu Senju, pela lógica, não seria capaz de bater de frente com o Susanoo perfeito do Madara. Isso pois a técnica sacrificou todos seus 1000 braços para destruir apenas uma camada de Susanoo que estava no Kurama, sendo que nem destruiu tudo, deixou apenas partes quebradas. Acontece que essa camada a chamamos de Manto Iso, e ela representa apenas uma das 4 camadas que o Susanoo perfeito tem. Ou seja, todos os 1000 golpes da Shinsu Senju são destruídos quando acontece, e se usado contra um Susanoo perfeito, iria apenas deixar uma das 4 camadas com partes quebradas. Sendo assim, seria insuficiente para atravessar o Susanoo perfeito. Além disso, a técnica demonstra ter fraqueza contra ataques cortantes, como vimos com Madara adicionando as espadas de Susanoo em Bijudamas. E Madara já demonstrou ter um alcance incrível com a espada do Susanoo perfeito. Ele pode fatiar montanhas a quilômetros de distância. Sendo assim, o Susanoo não só seria capaz de aguentar todos os 1000 golpes, como ainda poderia destruir a Shinsu Senju. Após isso, o mangá já corta para o final da luta, onde já tínhamos o Hashirama cansado junto do Madara, o que já simbolizava ali o equilíbrio de poder entre eles. Claro que era um clone do Hashirama, mas além do Madara ter derrotado o clone facilmente, Madara também estava sem Sharingan, e podemos ver que o Hashirama real também estava esgotado, pois o mesmo cai de joelhos após finalizar a luta. Mas ok, após analisar a luta e entender que ambos estavam equilibrados, onde entra a questão da diversão e da aplicação de justiça do Madara. A primeira coisa que devo comentar antes, até porque já prevejo alguns comentários, é a questão dos 25 clones de Susanoo contra os Kages e o Madara usando Kurama contra o Hashirama. Em relação ao momento dos Kages, eu já comentei antes que essa cena foi construída em cima do tema justiça. Inclusive, Madara justifica a criação de clones por achar justo, afinal, eles eram 5 Kages. Assim como ele mesmo diz, não quero entrar no tema se isso foi justo ou não, mas a questão é que na concepção do Madara, aquilo era justo. E é isso que importa. Agora, em relação ao Kurama, como eu falei anteriormente, seria ainda mais apelão se ele usasse o Susanoo perfeito contra a Shinsu Senju. Isso sim seria injusto, pois de fato Kurama, apesar de poderoso, era facilmente dominado tanto por Madara quanto por Hashirama, então não era um problema em tanto para eles. Assim como realmente não foi para Hashirama. Ele conseguiu dominar a fera sem nenhum arranhão. Em contrapartida, ele terminou extremamente cansado em sua batalha contra Madara, ou seja, não era nada injusto usar Kurama contra Hashirama. É impossível não destacar a questão dos genjutsus aqui, inclusive Hashirama não teria nenhuma imunidade ou resistência, não existe isso. Claro que tem a questão de distância, quando Madara aplica genjutsu no figurante, ele se aproxima do figurante, assim como ele pede para Obito se aproximar dele quando ele vai usar genjutsu no Obito, ou seja, seu genjutsu é de curto alcance, e como sua batalha contra Hashirama era normalmente de longo alcance, então ele não teria como aplicar, certo? Não exatamente, pois como foi mostrado, Hashirama só usava suas técnicas colossais quando Madara usava o Susanoo ou Kurama, pois essas técnicas colossais são lentas para acertar um ninja com uma velocidade considerável, tanto que após parar Kurama, podemos ver Hashirama indo para o chão enfrentar Madara. Mas aí entra outra questão, mesmo que Hashirama não apresente nenhuma forma de quebrar um genjutsu do Sharingan, até porque as maneiras convencionais para se quebrar um genjutsu não se aplica para o genjutsu do Sharingan, Hashirama poderia evitar de olhos fechados, já que ele era um ninja sensorial, assim como Madara estava lutando sem olhos contra Sasuke após adquirir o senjutsu do Hashirama. Entretanto, Hashirama lutava de olhos abertos. Por que isso? Isso acontecia pois Hashirama era um ninja de honra, ele entendia o senso de justiça do Madara e lutava igualmente com ele. Isso significa que eles não usavam golpes baixos e nem atacavam pelas costas. Havia o respeito do tipo, Hashirama não fechava os olhos para evitar os genjutsus, pois sabia que Madara não ia querer vencer com genjutsu. Se não existisse esse respeito e esse senso de justiça no Madara, Madara teria derrotado Hashirama naquele mesmo momento quando ele falou do seu real plano
trono na frente da Pedra dos Uchihas, onde Hashirama, próximo do alcance do Genjutsu do Madara e sem seu modo Sannin, olhou olho a olho para o Mangekyo Sharingan eterno do Madara. Isso pois tanto o primeiro Hokage confiava que Madara não iria ser injusto, como o próprio Madara também não seria injusto de ganhar ali com Genjutsu. Ou seja, havia essa confiança, esse respeito, e apesar de vilão, Madara, mesmo tendo chances, nunca quis derrotar Hashirama com um simples Genjutsu. Ele queria uma luta justa para sua diversão, afinal, o mesmo afirmou que se divertiu com Hashirama. Mas se Hashirama e Madara estavam igualados na batalha do Vale do Fim, então por que mais uma vez Hashirama ganhou? Isso está ligado à questão da confiança que um tinha pelo outro. Como eu já disse anteriormente, esse respeito, essa questão de ser um ninja de honra, fazia com que eles deixassem a guarda baixa um para o outro. Assim como Hashirama olhando nos olhos do Madara por saber que ele não ia querer ganhar com um simples Genjutsu. E isso se aplica a todo tipo de golpe baixo, como atacar pelas costas. Mas naquele momento Hashirama fez um sacrifício. Ele jogou sua honra ninja fora e quebrou a regra, acertando Madara pelas costas. Podemos ver que o próprio Madara fica decepcionado e até destaca isso, não acreditando que Hashirama o acertou pelas costas. E Hashirama responde dizendo que ele estava disposto a fazer qualquer coisa pela vila. Entendam que Hashirama atacar Madara pelas costas naquele momento era o equivalente ao Madara usar Genjutsu no Hashirama, enquanto o mesmo olhava em seus olhos confiando que Madara não usaria Genjutsu nele. Hashirama conseguiria evitar os Genjutsus se lutasse sem olhar, mas ele lutava olhando por saber que Madara não seria injusto. Hashirama sacrificou a honra, o respeito, sua conduta ninja com Madara pelo bem da vila. Então, no contexto da relação dos dois, foi uma vitória considerada injusta. Hashirama percebeu que ele poderia perder, tanto que seu último ataque foi apenas com uma espada, sem usar jutsu, e mesmo assim ele caiu de cansaço. Se ele não finalizasse Madara ali, Madara poderia acabar vencendo. Portanto, ele fez um sacrifício, tendo uma vitória desonrosa pelo bom futuro do seu povo. Respondendo outro comentário que já prevejo alguém fazendo: ah, mas Madara iria aceitar perder ou apanhar ao invés de dar seu máximo? A resposta é sim, é exatamente o que acontece em sua luta contra Gai. Madara poderia finalizar Gai a qualquer momento, mas ele preferiu se divertir mesmo que apanhasse, assim como foi contra os Kages, onde ele foi pressionado algumas vezes, mas só usou o Suzano perfeito no final. Ah, mas então você tá falando que o Madara gosta de dor. Eu não estou falando isso, mas ele gosta sim, e ele mesmo mostra isso. Mesmo que ele pôde se divertir contra os Kages, ele não tinha um corpo real, e isso não trazia toda a sua diversão. Quando ele realmente volta à vida graças ao Hine Tensei, Madara é ferido pela areia do Gaara, e ainda perde o braço para as bijus. E qual foi a reação dele? Ficar extremamente eufórico pela dor e o calor da batalha. Agora, respondendo à pergunta inicial, Madara poderia ter derrotado Hashirama se quisesse? Se ele fosse um vilão injusto, sim, pois chances ele teve, mas ele sempre quis derrotar Hashirama naquilo que Hashirama era focado, sem usar técnicas ou recursos que na concepção do Madara não seria nada justo e principalmente não seria divertido para ele. O real nível de Hashirama e Madara que os fãs não sabem. Hashirama e Madara são tratados como lendas dentro do próprio universo de Naruto, mas a grande maioria dos fãs aceitam facilmente os títulos, colocando certos personagens acima de todos sem ao menos questionar, levando em consideração os feitos, que no final é o que importa. Aliás, quem aí nunca ouviu ele ganha porque é um Sannin, ele ganha porque é um Hokage, ou até mesmo ele ganha porque é o Deus Shinobi. Quando analisamos um personagem para chegarmos em seu real nível, devemos não só analisar os feitos, é claro, como também devemos considerar e entender o contexto. Por exemplo, no clássico, um caçador Anbu ficou impressionado com o fato do segundo Hokage, Tobirama, ter conseguido usar o Suinton onde não havia fonte d'água. Isso até mesmo seguido do Sannin, Orochimaru, pensando que isso mostrava o motivo dele ter sido um Hokage. Acontece que os tempos passaram e usar Suiton
sem fonte d'água presente passou a ser algo comum até mesmo entre os figurantes. Temos até mesmo Yamato sendo capaz de criar uma cachoeira e expandi-la, feito esse que fica acima de qualquer técnica de Suiton usada pelo segundo Hokage dentro da obra. A gente ainda vai chegar no real nível de Hashirama e Madara, mas isso até aqui serviu para uma reflexão. Eles são considerados lendas unicamente por causa de seus poderes ou porque eles estavam muito acima para os ninjas da sua época? Digo, fazendo uma rápida analogia, era como se Hashirama e Madara fossem Pelé, à frente do seu tempo, pois são poucos ninjas da mesma época que são lembrados. Praticamente só começou a ter ninjas poderosos depois que as vilas foram fundadas, ou seja, depois de Hashirama e Madara. O terceiro ninja mais poderoso da época era provavelmente o Tobirama, que impressionava os ninjas pelo fato dele dominar o Suiton de uma forma que passou a ser comum no mundo ninja. Mas não se assustem, é claro que Hashirama e Madara e até mesmo Tobirama foram sem dúvidas nenhuma poderosos, mas com toda certeza muito da fama deles vem pelo fato de que estavam à frente do tempo deles. E para entendermos se isso realmente faz sentido, vamos para seus feitos. Logo após ser revivido pelo Edo Tensei do Kabuto, Madara fez o que fez. Já é histórico Madara versus Aliança Shinobi, mas e se eu te falar que nada daquilo seria impressionante para ninjas como Minato, Itachi, Nagato, Obito e mais outros, com exceção do Tengai Shisei. A capacidade de summonar meteoros até então era fora da curva. Aquilo foi de fato impressionante, não é mesmo, Garinha? Mas de primeira o que já podemos perceber é o Katon do Madara, que o anime deu uma exagerada, pois no mangá foi bem menor, mas tudo bem, pois futuramente Madara iria usar um Katon junto do Obito muito maior que a Jubi, entenderam? Junto do Obito, ou seja, Obito também era capaz, assim como qualquer ninja habilidoso com uma grande quantidade de chakra ou um bom controle de chakra. Analisando o Kisame, por exemplo, normalmente ele cria água em grande escala, motivo? Ele tem muito chakra, mas acaba que isso depende muito do contexto, como a área que o ninja tem que atingir. Se o ninja tá no 1x1, é bem melhor criar uma bola de fogo, por exemplo, até mesmo para economizar chakra. Agora, se tem um exército na frente desse ninja, a melhor opção seria usar mais chakra para atingir uma área maior. Isso é até comum, não é nada impressionante. Podemos até mesmo ver alguns figurantes fazendo alguns katons gigantescos contra a Jubi. Madara fez um maior que a Jubi? Sim, mas é o mínimo se comparado a figurantes. Obito, que está bem acima de qualquer figurante, por exemplo, fez um comparável. Resumidamente, quando se trata de técnica elemental e o ninja é bastante habilidoso como qualquer membro da Akatsuki ou um Kage, a quantidade de fogo e água vai depender de quanto chakra esse ninja está disposto a gastar. Também diferente do anime, no mangá Madara não cria um monte de bola de fogo, mas tudo bem, nada é impossível, basta ter chakra para gastar à toa, e isso não falta para um Edo Tensei. Logo após isso, Madara mostrou um pouco do seu taijutsu contra a Aliança Shinobi, mas para a fama dele não foi nada demais. Digo isso pois ele não foi contra todos só no taijutsu, foi só contra alguns, onde pelo mangá não tem mais que 15 figurantes, antes dele ser interrompido pelos personagens que realmente importavam. De acordo com o databook, cada membro da Akatsuki tinha poder para varrer exércitos sozinhos. A gente até vê lá no começo do Shippuden, Sasuke que derrotou um exército com extrema facilidade. Derrotou absurdamente mais que o Madara nesse momento, inclusive. Assim como tem um Haikage que enfrentou 10.000 ninjas e o Minato que fazia centenas de ninjas recuarem. Novamente, o intuito do vídeo é ver se a fama do Madara e Hashirama foi pelo fato deles estarem muito acima do seu tempo ou se eles seriam lendas acima de todos em qualquer época. Isso não significa que não sejam poderosos, mas até aqui o Katon e o taijutsu do Madara seria algo comum para ninjas que vieram depois da formação das vilas. Ninjas como Minato, Obito, Itachi, Kisame, Nagato, Bi e por aí vai. Acontece que provavelmente o mais próximo do nível deles daquela época era o Tobirama, que impressionava os ninjas atuais por saber usar algo que passou a ser comum no mundo Shinobi. Não pensam que isso é loucura, isso é destacado na obra pelo próprio autor, tanto por feitos como por falas. O terceiro Haikage foi uma lenda que enfrentou 10.000 ninjas, derrotado por um clone do Naruto que nem estava na sua forma mais poderosa. Shikaku destacando sobre lendas do passado que são superadas posteriormente e por aí vai. Continuando, Madara
enfrentou os Kages e graças a isso podemos concluir algumas coisas. Ele não era mais rápido do que o Raikage e não tinha mais força física do que a Tsunade. Eu trouxe um vídeo sobre Sasuke vs Madara, onde eu explico que foi trabalhado no personagem Madara, que ele só elogia e destaca a característica de um ninja quando essa característica está acima das da dele. Recomendo o vídeo. Enfim, Madara chamou a Tsunade de fraca e disse que as técnicas de ninja médica dela eram ridículas quando comparadas com as capacidades do Hashirama. Mas após a Tsunade usar o Byakugou, Madara tanto reconheceu o seu poder de cura a comparando com as capacidades do Hashirama, como ele também reconheceu a força física dela. Inclusive, queria destacar que os Kages eram bem mais poderosos do que pensam. Tem uma certa forçação com eles demorando para resolver o que deveria ser simples, como o Onoki demorando para destruir a floresta e o tempo que levaram para destruir os 25 clones de Susanoo. Quando realmente quiseram, eles destruíram todos de uma só vez, assim como tem uma certa forçação em relação ao Susanoo perfeito, já que o Susanoo perfeito seria um alvo fácil para a técnica do Onoki. O Susanoo não tem nenhuma resistência para essa técnica, e mesmo que o Onoki não fosse capaz de atingir todo o Susanoo por causa do tamanho, ele não precisa. Ele poderia partir o Susanoo em dois com a ajuda da Tsunade, mas mesmo sem a ajuda da Tsunade, ele demonstra ter um alcance suficiente com a técnica mesmo sozinho. Ou ele poderia voar e atingir a cabeça do Susanoo perfeito, onde fica o Madara. O gigantesco Susanoo perfeito do Madara não apresenta grandes feitos de velocidade. A forçação continua, pois não mostra como os Kages foram derrotados, mas provavelmente ficaram exaustos, visto que por ser um Edo Tensei, Madara não só tancava os golpes, como também não cansava. Voltando ao que interessa, Madara não demonstrou um feito de taijutsu impressionante, não demonstrou ter uma velocidade sequer próximo da do Raikage. Raikage literalmente pressionou ele todos os momentos em que o Kage usou sua velocidade, onde Madara não conseguiu desviar nenhuma vez, foi arremessado e destacou a velocidade do Kage. Como eu já disse, ele só destaca uma característica de um ninja quando essa característica está acima da dele, e ele também não demonstrou uma força física nem um pouco próxima da quinta Hokage. Tirando as técnicas colossais, Hashirama demonstra ser comparável ao Madara no corpo a corpo. Podemos ver isso tanto na história do passado deles, como também na Quarta Guerra Ninja. Então o mínimo é assumir que Hashirama seja bem mais lento que o Raikage e que seja mais fraco do que a Tsunade fisicamente. Resumidamente, as características físicas deles não seriam impressionantes para ninjas como Itachi e Minato. Minato, por exemplo, chegou muito antes que Hashirama no campo de batalha na Quarta Guerra Ninja, sendo elogiado pelos Kages antecessores, sendo que Minato ainda tinha o modo Senin e o modo Kurama para aumentar sua velocidade. Aquilo não foi só Hiraishi, como vejo muitos dizendo, pois ele precisaria ter aquele local marcado, e se fosse Hiraishi, todos teriam chegado juntos, visto que teletransporte é instantâneo. Minato simplesmente foi muito mais rápido do que os antigos Kages mesmo, isso mesmo sem usar o modo Kurama, que aumenta absurdamente sua velocidade. Mas então temos o questionamento interessante: se essas capacidades do Madara não seriam impressionantes para ninjas como Minato e Itachi, então por que a carta na manga do Kabuto era o Madara e não o Itachi? Novamente, o fato dessas características não serem impressionantes para ninjas como Itachi e Minato não significa que Madara não era poderoso. Ele era muito poderoso, a gente vê isso, assim como Itachi e Minato também eram. A questão do Madara ser a carta na manga do Kabuto está literalmente ligada ao tema do vídeo: fama, título. Ninjas que construíram uma história e são considerados lendas por causa delas. Inclusive o próprio Kishimoto deixa isso explícito. Justamente por causa da lenda, Kabuto assumiu que Madara seria seu triunfo, mas ele não conhecia o seu real poder. Kabuto o escolheu como arma secreta justamente por causa da sua lenda. O próprio Kabuto diz que queria ver seu real poder, pois ele não conhecia. Ou seja, ele tá deixando explícito que reviveu Madara por causa da lenda. E quanto com o Itachi, foi justamente o total oposto. Itachi não construiu essa fama, pois ele sempre seguiu o ideal de Hokage das sombras, que fazia as coisas sem ninguém saber, sem construir uma fama. Então não havia lendas para o Kabuto se apoiar igual foi em relação ao Madara. Tanto que quando Itachi mostra um pouco do que ele realmente era capaz, o próprio Kabuto afirma que subestimou ele e que Itachi estava em outro patamar em relação aos outros. Isso não inclui Madara, que ainda não tinha sido revivido. Ou seja, resumidamente, isso é explícito pelo próprio autor dentro da obra.
tanto nos feitos quanto nas falas. Mas ok, até aqui Madara estava na forma Edo Tensei. Quando ele realmente volta à vida graças ao Rin Tensei, Madara começa a recuperar seu real poder, e logo de início, na pura velocidade, Madara joga para longe Naruto no modo Sennin. Claro que ele usou Shushin e Naruto estava cansado, mas ainda assim eu diria que esse foi o feito de velocidade mais impressionante do Madara, visto que Naruto modo Sennin desviou até mesmo do antigo Haikage. E logo depois, Madara demonstrou que tinha velocidade para desviar de boa de todos os golpes do Sasuke. Isso por si só não coloca o Madara bem acima do Itachi em velocidade? Não. Às vezes eu vejo muita gente dizendo sem base alguma que esse Sasuke estava bem acima do Itachi. Isso nem faz sentido. A realidade é que da luta do Sasuke contra o Itachi até aquele momento, tinha passado no máximo uns 2 meses. Quando o Sasuke foi enfrentar o Bi, foi afirmado que ele ainda não tinha se recuperado da luta contra o Itachi. Ou seja, foram eventos próximos. Bi deu um sumiço e logo depois teve a reunião dos Kages, onde Bi ainda estava desaparecido. Ou seja, a reunião dos Kages foi próximo também. Depois da reunião dos Kages, Sasuke fez o transplante dos olhos do Itachi e quando Sasuke se recuperou, já havia começado a guerra. Resumidamente, é tudo muito próximo para Sasuke ter tido alguma evolução visível nas suas características físicas. O único aumento de poder que Sasuke teve foi do seu olho, mas em relação à sua velocidade e força física, Sasuke estava na verdade inferior de quando enfrentou Itachi, pois ele perdeu o selo amaldiçoado que aumentava e muito suas características físicas. E mesmo assim, de acordo com o próprio Obito, Sasuke com o selo não era capaz de vencer Itachi. Itachi planejou perder para Sasuke. Ou seja, o Sasuke que tentou golpear o Madara era mais lento do que o Sasuke com a marca que era mais lento do que o Itachi. Essa confusão ocorre porque muitos fãs usam esse momento do Sasuke acompanhando com a visão o Obito Jinchuriki para dizer que Sasuke era muito mais rápido. Mas na verdade, praticamente todos os ninjas ali acompanhavam com a visão Madara Jinchuriki e Obito Jinchuriki. E por ter o Mangekyo Sharingan, isso deveria ser até mais fácil para o Sasuke, assim como seria para qualquer usuário do Mangekyo Sharingan. O mangá deixa explícito que Obito Jinchuriki era muito mais rápido que eles. Mesmo que Madara tenha usado o Shushin para conseguir afastar Naruto no modo Sennin, Itachi demonstrou igualdade com o Naruto modo Kurama, sendo que o Naruto modo Kurama é mais rápido do que o Naruto modo Sennin. E assim como Madara vivo ficou mais rápido do que a sua forma Edo Tensei, essa regra deve ser considerada e aplicada para todos os Edo Tensei. Itachi acompanhou Naruto modo Kurama na sua forma Edo Tensei. Portanto, ele tem que ser mais rápido em sua forma viva, justamente porque, diferente do Madara, o Edo Tensei do Itachi não foi melhorado. Inclusive, Madara em nenhum momento enfrentou o Naruto modo Kurama usando sua real velocidade. Ele apenas enfrentou o avatar do Kurama, onde nem foi uma batalha de velocidade. Isso foi um nerf para aquele Naruto. O avatar do Kurama sempre deixava ele mais lento. Madara, que apresentou dificuldades para se defender do Haikage, obviamente teria problemas contra o Naruto modo Kurama perfeito, que estava muito acima do Haikage. Lembrando que Madara ter se defendido com o braço do golpe do Haikage não significa nada impressionante. Ninjas muito mais lentos do que seus adversários demonstram tal capacidade, como Deva defendendo o chute do Naruto modo Kurama, Jugo defendendo o mesmo golpe do Haikage e por aí vai. Madara também não demonstrou ser comparável ao Gai nesse momento. O roteiro estava segurando o Gai, que ficou parado o tempo todo. Quando o Gai agiu, ele atingiu Madara com facilidade e nem usou sua velocidade. A experiência que Hashirama e Madara adquiriram durante suas vidas deve ser considerado. Madara, por exemplo, sabia como ter total controle do Edo Tensei, pois viveu na mesma época do criador da técnica. A experiência de batalha deles é algo a ser destacado. Por mais que Hashirama tenha características parecidas com as do Madara, Hashirama se destaca em qualquer época por causa das suas técnicas colossais e por causa das suas capacidades regenerativas. Isso não significa que criar uma floresta vai ser mais útil e apelão do que o Amaterasu, que vai derrotar qualquer um que não for um God Tier, ou que vai ser mais apelão do que um Kamui, ou um Hiraishin, ou até mesmo o Koto Amatsukami, e por aí vai. Eu já disse várias vezes que poder não tem nada a ver com alcance destrutivo, mas sim com a eficiência de cada técnica. Eu considero o Kamui mais útil e mais poderoso do que qualquer Mokuton, por exemplo. Mas enfim, dadas as informações e profundas análises, Hashirama e Madara do passado são sem dúvidas nenhuma poderosos. Mas a era de ninjas poderosos só
começou a surgir depois deles, justamente por não ter ninguém sequer próximo do nível deles na época em que viveram, ajudou muito para serem considerados lendas. Até tinha a Mito, mas provavelmente ela não era presente em batalhas, então não criou uma grande fama, mas Hashirama se destacaria em qualquer época por causa das suas técnicas colossais e suas células, o que não significa que o tamanho de algo importe. Se Madara e Hashirama tivessem tido a espada Totsuka, o Kamui, Amaterasu e Hiraishin, eles teriam sido considerados bem mais poderosos, por exemplo. Vale lembrar que nesse vídeo eu não considero Madara Jinchuriki, pois não é um Madara do passado. Madara Jinchuriki está realmente muito acima de qualquer outro ninja. Comenta aqui o que acharam e até o próximo vídeo do Nação Anime. Vire membro do canal Nação Anime por apenas R$5 e tenha acesso a vídeos exclusivos e mais outros benefícios. Se inscreve no canal Nação Anime e curta nossos vídeos.